Já ouviu falar em armário cápsula? Não? Ou já, mas não sabe muito bem do que se trata? Então vem comigo que a gente vai dissecar esse assunto no vídeo de hoje. Bom, diante de todo o processo que a gente vem passando por uma ressignificação de consumo, de compra, que veio especialmente ali na pandemia, a gente tem visto cada vez mais sendo falado e com muita efusividade, especialmente nas redes sociais, sobre o armário cápsula. Esse, na verdade, é um conceito que foi criado na década de 70 por uma estilista chamada Suzy Faux, e ela entendeu que dentro de um guarda-roupa a gente poderia ter um número reduzido de peças que seriam divididas ali entre peças atemporais e peças tendências. Na verdade, ela entende que a gente pode chegar a um número X, que é um número 37, vai entender, né, por que ela chegou a esse número especificamente, e a partir disso a gente teria um armário mais enxuto, mais funcional e por conta disso trazendo boas soluções para o dia a dia das mulheres. Mas será que isso funciona? Vem comigo que a gente vai tirar ali algumas dúvidas sobre isso. E a primeira pergunta que a gente traz aqui é: será que existe um número certo mesmo de peças para fazer parte para um armário cápsula ideal? Bom, a gente sabe que originariamente, né, idealizadamente, foi pensado no número 37 para ser aquele número específico para representar um armário cápsula. Mas quando a gente vai desvendando e traduzindo isso para a realidade de cada uma das pessoas, a gente entende que não existe essa necessidade de se ater a um número X, como por exemplo o número 37. Provavelmente essa foi uma fórmula que funcionou para ela quando ela estava ali fazendo seus testes, as suas experiências, até ela chegar num número que para ela funcionou muito, que foi o número 37. Mas isso pode variar de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu dia a dia, de acordo com as suas demandas, e isso pode ser um número de 25, 31, 40 ou até 50 peças, tanto faz. Então, não temos que nos preocupar com esse número representativo que é o número 37, ele apenas simboliza sim a ideia de que a gente pode pensar e deve pensar em um número reduzido de roupas no nosso guarda-roupa. Para pensar se no seu guarda-roupa você consegue ter apenas 37 peças. Eu garanto que não. Entre bolsas, sapatos, roupas, lingerie e tudo mais, a gente tem infinitos números e itens aí no nosso guarda-roupa que certamente podem ser reduzidos aí a um número bem menor. Próximo item ou próximo ponto de dúvida e de questionamento é se existem peças que são corretas, peças ideais para se ter dentro de um armário cápsula. E aqui eu trago até um dos vídeos recentes que eu trouxe aqui no canal, onde eu falei sobre o closet perfeito. Será que ele existe? E a ideia é, não existe um closet perfeito e ideal de uma maneira abstrata, porque vai depender sempre da necessidade, das demandas de cada um. Vocês concordam comigo que a gente pode ter um tipo de profissional que passa o dia inteiro na rua, fazendo reuniões, ou em atendimento ao público, ou que precisa estar muito bem, aparentemente, né, apresentável, e que precisa trabalhar com roupas mais sociais ou roupas em alfaiataria? Esse contexto vai ser completamente diferente de alguém que trabalha em home office ou que trabalha de uma maneira muito mais despojada, que não precisa se apresentar, ou de repente uma pessoa ali que está sendo mãe ali em tempo integral, ela, né, busca o filho na escola, leva o filho na escola, leva nas atividades, faz compras, faz almoço, né, cuida da casa, cuida da família, tem todas as atividades externas relacionadas a isso, também a necessidade dela vai ser completamente diferente. Então, quando a gente pensa em peças que são coringas, peças que são certeiras dentro de um armário cápsula, a gente certamente tem que pensar naquilo que é a demanda de cada um. Então, vamos pensar em pessoas que trabalham de uma maneira mais social. Certamente a gente pode mencionar aqui um blazer, uma camisa social branca, uma calça em alfaiataria, uma calça pantalona, uma calça mais reta, um colete social. Então são peças que super agregam nesse contexto. Já se você for aquela pessoa que trabalha em home office, não precisa se apresentar, muito menos faz reuniões online, né? Ou se faz é muito raramente, você pode pensar na ideia de adotar camisetas básicas, moletom, roupas que tenham essa mobilidade, esse conforto de você que precisa ficar sentado, levantar e às vezes resolver algumas coisas dentro de casa
casa. Então vocês percebem que o contexto de vida dessas pessoas é completamente diferente. Então não tem como a gente estabelecer aqui uma fórmula que seja certa e que caiba para todo mundo. Próxima pergunta é: e se eu quiser comprar alguma peça, alguma roupa no meio desse processo assumido do armário cápsula? Porque uma coisa que é importante que a gente saiba é o seguinte: lá no contexto em que foi criado, né, o conceito original, ela entende que a gente não pode atrair ou aderir novas peças nesse contexto ali passado um determinado período. Então, por exemplo, passado por todas as estações do ano, ela entende que o armário cápsula deve funcionar ali naqueles contextos, independentemente da gente fazer novas aquisições. Mas é óbvio, mais uma vez trazendo isso para a nossa realidade, que a gente não tem que se ater a isso, né? Se uma peça nova está fazendo uma diferença enorme no seu dia a dia, né? Se aquilo pode vir a multiplicar e otimizar ainda mais o que você tem no guarda-roupa, não há problema nenhum. Ao contrário, é extremamente bem-vindo esse tipo de investimento. É aquele investimento que a gente sabe que vai fazer valer cada centavo, né, daquilo que a gente adquiriu, daquilo que a gente consumiu. Por quê? Quanto mais a gente conseguir otimizar o que a gente tem no guarda-roupa, mais fácil vai ser a gente lidar com aquelas poucas peças que a gente está ali no armário cápsula. E aí, me perguntam, onde fazer compras ou investir em peças que vão compor um armário cápsula? É claro que isso vai depender sempre muito do estilo de cada pessoa, da possibilidade de compra, né? Se ela pode fazer um investimento maior ou um investimento menor, mas a gente tem que lembrar sempre que muitas vezes aquela peça muito baratinha vai servir de uso 1, 2, 3 vezes, e aquela peça que tem um valor considerado um pouco mais alto vai durar toda uma vida. Então essa peça com esse valor considerado um pouco mais alto vai ter aquele conceito de usabilidade que a gente tanto fala aqui, que é fazer valer o uso do nosso investimento muito mais vezes, né? Então se a gente diluir aí no tempo, uma peça que tende a durar, ela vai custar muito mais barato do que essa baratinha que às vezes na primeira lavada vai desbotar, ou vai criar bolinha, ou vai desmanchar, né? A gente não vai conseguir fazer esse uso disso depois. Então, é extremamente importante que você saiba, né, onde você está fazendo o seu investimento. Então, lojas que são conhecidas, lojas onde você já comprou e faça, né, bons investimentos aí de acordo com o desenrolar do tempo e que durem no guarda-roupa e tudo mais. E eu, particularmente, não poderia deixar de mencionar a Insider, que está sempre aqui comigo. Inclusive, estou aqui, ó, com uma camiseta básica, que é a Tech T-Shirt. A Tech T-Shirt tem milhões de funcionalidades, no sentido de ser tecido com tecnologia, né, que eles chamam de um tecido inteligente. Tem fibras muito mais resistentes, então a gente sabe que quando eles recebem a coloração, aquilo penetra de uma maneira tão mais eficaz, tão mais eficiente, que na hora de lavar não vai desbotar, não vai desfazer. E isso é extremamente importante, tanto para você que precisa de uma roupa social, de repente compor com um blazer ou então com um colete, quanto se você trabalha de casa, de repente com uma calça jeans ou um moletom e colocando a sua camiseta, né, seja a manga curta, que é essa que eu tô usando, ou seja a long sleeve, que é a manga comprida, nos dias mais frios, nos dias de meia estação. Então, a Insider, que tem ali todo um repertório 360 que te acompanha no dia a dia, na academia, na hora de dormir, no underwear, então de diversas formas, facilita super a nossa vida. São peças certeiras, aquelas peças em que a gente vai fazer um investimento, elas vão durar. Por quê? Porque é, como eu disse, um tecido tecnológico, resistente, não desbota, que não cria bolinha, então você pode lavar inúmeras vezes e vai continuar usando com bastante apresentação, que é extremamente importante quando a gente está falando de imagem, e isso definitivamente é algo que conta muito, né? Então eu quero convidar vocês a conhecerem o site da Insider, especialmente se você quiser criar aí um armário cápsula ou trazer esse conceito para o seu contexto, de forma que você tire ali, né, algumas formas de usar isso, né, na sua vida, na sua rotina e que façam sentido para você, e fazendo belas escolhas, fazendo bons investimentos, porque certamente isso vai ser a chave de sucesso do seu armário cápsula. Lembrando que temos o nosso cupom de desconto, que é o Anitta Bem Criada 12, para você que quer conhecer o site da Insider ou para você que quer fazer novas aquisições. Vale super a pena, é um desconto bastante significativo. E é isso, quero saber se vocês têm alguma coisa relacionada a isso, se faz sentido na vida de vocês um armário cápsula, se definitivamente não funcionaria, quais as dicas que vocês teriam para compartilhar com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal e encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!